falar. Nós temos conversado sobre sacerdotes. Sacerdotes são intermediadores, são mediadores da palavra viva de Deus. E você é sacerdote. Vamos lá, no versículo 9. Assim está dizendo a palavra de Deus, segundo Pedro capítulo 2. Mas vocês são raça escolhida, o sacerdote do rei, o sacerdote real, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então vamos orar esta palavra. Diga: eu sou escolhido por Deus, sacerdote real, sacerdotisa real, sou uma nação, sou um terreno, sou uma alma, sou um espírito, separado, particular de Deus, sou o povo de Deus. Eu fui escolhido para anunciar as boas notícias do Evangelho, os atos poderosos de Deus. Ele me chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Você começa a entender sempre isso. 1 Pedro capítulo 2, 9. Você é sacerdote com um propósito. Primeiro, viver uma vida separada. Você foi pago, foi comprado com um preço muito alto, com o sangue de Jesus. Deus não quer você de qualquer jeito. Se é uma terra boa, Ele quer habitar, Ele quer nutrir, Ele quer fortalecer para quando a semente entrar, produzir frutos. Mas Ele não quer você de qualquer jeito. Ele não quer você indiferente com a iniquidade, com os princípios e os preceitos dele. Ele não quer você indiferente no que é certo e errado. Ele quer você posicionado no que é bem, no que é correto, no que é honesto, no que é digno, no que há virtude. Você é uma terra boa e Deus não permite que você jogue, ou que você jogue fogo, ou que você destrua essa terra, ou misture com algo que contamina, um minério que seja de ferro, qualquer coisa que você coloque nesse mundo que venha contaminar a sua vida. Não se pode viver com Deus e com Mamon, amar a Deus e a Mamon. Quando diz a Deus e as riquezas, a Deus e ao que o mundo faz, o que as pessoas fazem quando são indiferentes com o que Deus pensa sobre aquilo. Vocês são propriedades de Deus. Quando você diz eu creio em Jesus e quero que Jesus seja Senhor da minha vida, está dizendo eu creio em Jesus e quero que o Senhor seja dono da minha vida. Ele pagou o preço de sangue. E se você foi separado para viver uma vida com Deus, então seja de Deus. Não fique pegando minério fora da casa do Senhor. Não fique pegando ideias, nem achando que Deus vai ser indiferente com o seu pecado, porque Ele entende o seu pecado, as suas fraquezas. Deus, Ele quer posicionamento de obediência também, como eu acabei de falar. Como líder, eu espero de vocês obediência. Como líder, eu espero de vocês sujeição e disposição, e Deus também espera de vocês. Precisamos conservar a nossa terra. Marcos 4:26 diz o que? A visão é baseada em estar ligado à fonte, ter uma boa terra e ter uma boa semente. Aí você vai ter um bom resultado, ou visão do reino de Deus. Mas se você tem uma terra que você quer fazer dela um lixão, jogar resto do mundo, de lixo do mundo, de pensamentos de indiferença, tanto faz trair ou não trair, tanto faz roubar ou não roubar, tanto faz, é tudo igual. É assim mesmo, cada um por si, cada um mais forte, que tire vantagem do mais fraco e que fique por isso. Deus não vai tratar essas pessoas como vocês estão pensando. A vida acaba, irmãos. Dos maus e dos bens a vida acaba. E a palavra diz que todos vão de prestar conta diante do tribunal de Deus. Isso é o que a Bíblia diz. E se você quer saber se é verdade ou não o que a Bíblia diz, morra. E quando você estiver lá do outro lado, você vai ver o que é verdade ou mentira. Mas espero que você morra em Cristo. Porque se morrer fora de Cristo, você vai descobrir as verdades da Bíblia da pior forma que deveria ter descoberto. Porque se temos que descobrir o que a Bíblia diz sobre a verdade de Deus, é em vida.
porque depois da morte só resta o julgamento, Jesus disse. Só resta a justiça de Deus. Então o seu tempo, irmão, é chamado hoje. Então não deixe a sua terra se contaminar, porque quando a boa semente, que é a palavra de Deus, vir para produzir no seu coração alguma coisa que Deus espera de você, não vai encontrar espaço, porque está contaminado, e as coisas de Deus é santo. Quando eu falo contaminado, porque o teu próprio espírito, o teu próprio pensamento vai rejeitar as coisas de Deus, vai combater as coisas de Deus. Então cuide da sua alma, cuide das informações que entram no seu espírito, na sua alma. Comece a prestar atenção no que você está assistindo, no que você está vendo no WhatsApp, no que você está compartilhando, no que você está clicando lá, seja pornografia, seja o que for, alguma mensagem que venha trazer destruição, venha trazer iniquidade, venha valorizar coisas más, como tentando dizer que isso é normal, que isso é certo. Não se deixe contaminar, porque a palavra de Deus foi liberada a você. Você conheceu Jesus e diz que Ele é o seu dono, e se você diz que Ele é o seu dono, a sua vida é dele, porque Ele pagou um preço na cruz de sangue. E se a sua vida é dele, então deixe Ele cuidar dessa terra. Permita a Ele, como? Busque o Espírito Santo, busque comunhão com Deus durante a semana, durante os seus dias, busque se envolver com as coisas de Deus. Isso é cuidar da terra, para quando o Espírito trouxer a palavra viva, quando Ele quiser falar com você sobre coisas para serem tratadas, curadas na sua vida através da palavra de Deus, você está pronto para poder saber o que fazer, porque você vai conseguir ouvir a voz do Espírito. Como falei para vocês, o embrião da fé é nada mais o encontro do meu espírito com o Espírito Santo. E se meu espírito está envolvido por coisas carnais, é uma linguagem que o Espírito Santo não entende. E ele vai falar com você em inglês e você vai estar falando português com ele. A carne e o espírito não se entendem, mas quando o meu espírito se enche da palavra de Deus, da oração, de uma vida consagrada a Deus, que é uma vida de louvor, uma vida separada, de obediência aos princípios e aos preceitos de Deus, que é as regras de Deus na palavra dele, quando você se esforça para isso, então você começa a ter uma vida separada para Ele. Então você pertence a Deus e o Espírito vai conseguir falar a linguagem dele com você. É isso que é o embrião da fé, querido. Porque quando você falar, eu preciso comprar algo, ou fazer algo, ou eu preciso curar uma doença, quando você for diante do Espírito e sua terra está limpa, sem contaminações, você vai ouvir a voz do Espírito dizendo, vai lá, toca nessa criança e ordena que esse espírito saia dela. Ou quando não, ordena essa ferida que seque. É uma coisa bem audível. O Espírito fala ao nosso espírito. Vai lá e fale para aquela pessoa sobre a sua família, sobre a sua vida particular, que eu estou fazendo isso na vida dele. Se ele crer, eu vou fazer hoje ainda. E é um mistério para aquela pessoa, porque o seu espírito está pronto, no embrião da fé, no lugar santo do santo, na presença de Deus, onde ele te encontra o nosso espírito com o Espírito de Deus. Amém? Então você é sacerdote real. Quando nós falamos de sacerdote real, é que você pertence a um reino de sacerdotes. Deus quis e quer continuar com esse reino de sacerdote, tanto que Ele enviou Jesus para ser nosso rei, rei dos reis, porque antigamente se reinava através dos sacerdotes, eram líderes e sacerdotes, e Deus era o rei, quem dava a palavra. Moisés era sacerdote, um sacerdote, e ele como líder também guiava o povo, mas Deus era o rei. Somente depois que o povo de Israel foi inventar essa história de rei, de ter um rei humano, e aí começou a destruição. Mas Deus sempre teve o propósito de guiar as nações através do seu Espírito, que todos os homens tivessem temor a Deus, para que os sacerdotes e os líderes humanos pudessem consultar a Deus para todas as decisões. Se todo mundo seguisse o conselho da Bíblia, tenho certeza que esses jovens estariam melhores, estariam com Deus, com paz, com bons pensamentos de futuro melhor, e não se perdendo como está cada vez mais, na violência, no engano, na destruição de si mesmo, porque não querem ouvir os conselhos de Deus. E os reis dessa terra também não querem ouvir os conselhos de Deus. Eles estão envolvidos nas suas ganâncias e não nos seus pecados, nas suas iniquidades. Mas Deus sempre sonhou em ter um reino de sacerdote na terra,
E você foi escolhido. Eu fui escolhido para ser esse rei, participar desse reino. Você é um sacerdote que participa do reino. E o reino não é deste mundo, é o reino de Jesus. É o reino que é espiritual, que veio para reger nesse mundo, através do poder de Deus. Mas não é um reino carnal, que depende de parlamento, que depende de senado. É um reino espiritual. E Deus quer constituir de volta. Por isso Jesus vai voltar, vai buscar a sua igreja, vai anunciar a sua justiça, vai separar tudo, e a terra provavelmente vai continuar, mas agora com o reino como Deus sempre sonhou, como era no Éden. O homem, a mulher e Deus reinando sobre eles. E eles não precisariam de ninguém que pudesse dizer o que tinham que fazer. O próprio Espírito de Deus falava diretamente com ele. Mas enfim, Deus permitiu os sacerdotes e os líderes para governar os povos. Amém? E Ele quer continuar dessa forma. Vamos só ler. Por que você é sacerdote? Isaías 61, capítulo 1, versículo 1. 61, versículo 1. O Senhor Deus, vamos ler junto, vai, repete comigo. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e liberdade para os que estão na prisão. Então você percebe nesse primeiro versículo de Isaías 61 que se o sacerdote recebeu o Espírito de Deus como você recebeu, você foi ungido por Deus para trazer libertação, para desfazer as obras do diabo, para trazer cura sobre as pessoas. Resumindo, ele disse: influência e intervenção na vida das pessoas, intervir na vida das pessoas. Porque eu acho que quando uma pessoa está com problema de AIDS, como uma vez eu orava para uma pessoa, que ele aplicava a cocaína já na testa, porque no braço não fazia efeito. E ele estava com AIDS e já estava defiando, sabe? E quando nós fomos orar, era terminal. E quando nós chegamos lá e dissemos: você crê em Jesus, ainda tem uma chance, você está morrendo, cara, e você precisa salvar a sua alma. Ele disse: eu quero esse Jesus, porque eu vejo algo diferente em vocês. E quando ele aceitou Jesus, e nós começamos a orar, estourou todas as feridas do corpo dele. Eu acho que nós interferimos em algo, né? E ele viveu, e ele retomou da cama, e viveu por mais 2 anos e meio, se eu não me engano. Morreu de outra coisa, nem sei o que foi. Mais 2 anos e meio, ele levantou da cama naquela semana praticamente. Foi curado de todas as feridas, dessa finura, olha, acho que dava 3 dedos, o osso dele, o corpo dele, os ossos, o braço. E Deus na nossa frente ali operou uma maravilha tremenda. Eu acho que eu e mais um pastor que estava ali orando, intervimos em algo. Era a destruição do corpo dele. Então estávamos ali como sacerdotes, mediadores da palavra de Deus, e anunciando o poder que intervém. Então quando você assume sua posição como um sacerdote de Deus, que é o mediador da palavra de Deus, aquele que tem consigo a palavra de Deus dentro de si, você tem o poder não só de influenciar as pessoas, de falar que existe outra possibilidade de agir melhor, de agir em obediência, de agir com bondade, com amor, com perdão e viver melhor. Você influencia as pessoas, mas também você tem o poder, a autoridade para interferir na doença, em coisas terríveis na vida das pessoas, como orar por um desempregado, por um desaparecido e ele aparecer. Você tem esse poder. Você só precisa entender isso. Você não sabe talvez usar o poder que você tem, e você precisa aprender isso, porque o Espírito está em você. Se você quiser se comportar como criança, você nunca vai entender essas coisas, porque as crianças entendem coisas de criança, mas os adultos entendem coisas de adultos e sabem a força e até onde eles podem chegar. E você, quando você começa a crescer na comunhão com o Espírito Santo, então você começa a perceber que há um poder que opera em você, que é capaz de influenciar e mudar a história da vida das pessoas e também interferir no curso da vida dela. Ela está indo para ser morta, para ser destruída, e você orar e Deus dar o livramento, e Deus tirar ela da droga, do alcoolismo, libertar a vida dela. Esse poder está no Espírito que você pediu para habitar em você.
Você crê em Jesus. Amém? Amém. Vamos lá no versículo 2, então, de Isaías 61. E ele diz: Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo do Senhor que salvará o seu povo, que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, e um perfume de felicidade em vez de lágrimas, roupa de festa em vez de luto. Eles farão o que é reto, o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar a todos a sua glória. Aqui ele está falando da sua influência e da sua interferência sobre a vida das pessoas, de trocar as vestes de luto, de trocar a tristeza dela em alegria. Você pode fazer isso como sacerdote. Você disse que era sacerdote, foi isso que vocês disseram aqui junto comigo? Ou só papagaio, só repetiu? Papagaio não resolve. Mas se você creu no que você disse, é porque você é. E você não é porque eu estou dizendo, que a palavra de Deus está dizendo que você é. Você creu em Jesus, você se tornou sacerdote, tem autoridade, tem um poder, ele quer dizer, que opera através da sua vida, que é a presença do Espírito Santo. Por isso você tem que sempre pedir: Espírito Santo, me encha da tua presença, para que esse poder possa operar em mim, para que eu possa influenciar e interferir na vida das pessoas, para que elas creiam no nome de Jesus. No versículo 4 ele diz, olha só, o poder da intervenção: eles reconstruirão as casas que haviam caído, cidades que tinham sido arrasadas e que há muito tempo estavam em ruínas. Meu povo estrangeiro virão e cuidarão das suas ovelhas, das suas plantações e das suas parreiras, e vocês serão conhecidos como sacerdotes do Senhor, como servos do nosso Deus. As riquezas das outras nações serão de vocês, e vocês se orgulharão de serem donos dessa imensa fortuna. A vergonha e a desgraça que vocês passaram eram 2 vezes mais do que mereciam, mas agora vocês viverão no seu país. Diga, e agora vocês viverão no seu país, onde receberão em dobro de riqueza e serão felizes para sempre. Do versículo 4 em diante, ele vem dizendo do poder da intervenção da igreja, do sacerdote, ao ponto de você orar por situações, por governo, por ruínas, por cidades, por políticas fracassadas, por coisas que estão oprimindo o povo, por coisas que estão destruindo a nação, e você poder intervir, seja o que for, seja em época de eleição, fora de época de eleição, não importa. É você olhar pela Cracolândia. Quem orou pela Cracolândia essa semana? É, minha mãe, por favor. Olha o grilinho. Orou. O Espírito tem movimentado essas 3 semanas e tem orado, porque eu creio. As pessoas falam, não tem jeito. Tem um jeito. Quando a igreja ora, tem um jeito. Ideias novas virão, projetos novos virão, governos vão se importar, porque a igreja está orando. Porque eu creio nesse poder e eu exercito esse poder. Eu me esforço para exercitar essa autoridade. E quando eu vejo algo que está acabando com o centro da cidade, ou que está acabando principalmente com a vida daquelas pessoas, porque é um exército de pessoas destruídas e esquecidas pela sociedade. Cada vez que eu olho para aquilo, eu falo, Senhor, não pode dizer que não tem jeito para aquelas vidas, aquelas pessoas em estado de miséria, com um chão até de lixo humano, depositados na calçada por causa da droga, da maldita droga. Não posso, como igreja, olhar isso e dizer, realmente não tem jeito esses nóia. É muito fácil o que o mundo fala. Mata, que acaba, é fácil. Mas para Deus ali em cada nóia tem um homem, tem uma mulher, tem uma alma, tem uma história de família, que muitas vezes foi muito mais bem sucedida que você. E vidas que amavam os seus filhos, que amavam a sua esposa, e foram destruídas por essas armas, pelas armadilhas do diabo, que é a droga. Como uma ratoeira que pega os ratos. Mas nós, como igreja, temos que orar. E o único poder que pode intervir e mudar isso é a igreja. E quando eu falo igreja, estou falando de quem? Dos sacerdotes.
Você é a igreja. Se o sacerdote não ora, como que vai haver mudança? Você é a voz de Deus. Nem a voz do povo é a voz de Deus, não. É a voz daqueles que creem no seu nome, a voz de Deus. São aqueles que buscam a sua presença. São aqueles que se importam com o que Deus pensa. Aqueles que se importam com a sua lei, com os seus princípios e com os seus preceitos. Aqueles que se importam que o rei reine sobre a terra. E quando você se importa, você olha para a miséria de um ser humano e você começa a entender: eu tenho poder em Deus para mudar a história dessa pessoa. E você assume essa posição e começa a orar. E o Espírito opera poderosamente. Jesus disse em Marcos 16: em meu nome vocês vão fazer maravilhas, e vão expulsar demônios, e vão curar enfermos. Vocês são capazes de interferir no curso desse mundo. Ele disse: não perturbe os vossos corações com nada, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O mundo está vencido quando a igreja entende a sua posição de autoridade como sacerdote e começa a mediar a palavra, influenciar as pessoas e levar o evangelho de Cristo, de cura, de perdão, de misericórdia, de amor de Deus. E quando você começa a orar pela autoridade de Deus e ordenar que esse vício, que muitas vezes é manifestações demoníacas dentro da pessoa, e muitas vezes química, seja o que for, tem que sair, tem que mudar, porque a vida da forma que ela está vivendo não é a forma que Deus gostaria que ela vivesse. Se ela olhar para a Constituição, que é a palavra, ela vai ver que Deus queria que fosse diferente. E se ela crer, vai ser diferente, porque ainda tem jeito para o vício, ainda tem jeito para curar e libertar pessoas. Ainda tem cura para o câncer, tem cura para as doenças. Jesus é a cura. O nome de Jesus tem poder para curar e para libertar os cativos. E você, ele disse, foi levantado para libertar os prisioneiros. Então todas as pessoas que estão vendo o mundo aí, na miséria, na desgraça, na prostituição, no adultério, que estão vivendo uma vida de desgraça, de droga, de vício, de bebida, você é o canal de Deus para libertar. Ele disse: vocês vão libertar os cativos. Foi para isso que o Espírito de Deus lhe ungiu. Você é autoridade na terra, como sacerdote, para influenciar e para interferir na história das pessoas. Por final, versículo 8, o Senhor diz: eu amo a justiça e odeio o povo e o crime, serei fiel e darei ao meu povo a sua recompensa. E farei com ele uma aliança eterna. Os seus descendentes serão famosos em todas as nações, e todos que virem reconhecerão que são um só povo que abençoei. Então o Senhor diz: eu confirmo a minha aliança com você, e o poder que vai operar em você vai alcançar a sua geração e a humanidade e as nações. Você tem poder para interferir no curso de governos no mundo inteiro. Eu já orei por coisas que vocês não imaginam, de Deus mudando o curso. A greve do caminhoneiro tem até gravado o período de intercessão. E disseram: é o caos, é o fim. Isso não é o fim. E oramos, e a igreja, não só eu, creio que todas as igrejas oraram, mas houve uma unção tremenda de Deus. E quando eu gravei, teve uma pessoa, até irmã de igreja, há muitos anos, pegou a minha gravação e deu risada e disse: você está maluco? Eu disse: olha, chegou uma ordem de Deus, e é segunda-feira vai acabar essa greve. E a pessoa deu risada. Eu disse: não tem problema, pode dar risada, eu creio do mesmo jeito. Quando chegou segunda-feira, aconteceu, pararam tudo e voltaram tudo ao normal durante a semana. Quando estavam dizendo que ia só piorar. Então eu quero que você entenda, como igreja, quando você se posiciona em Deus, você começa a exercer e ter experiências poderosas. E você começa a entender, como Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. O meu reino é um reino eterno. Ele veio sobre o mundo, mas não como um reino baseado nessas politicagens humanas. O reino dele é de Deus, o reino que reina sobre os céus e a terra. E ele quer usar você para interferir e para influenciar a vida das pessoas e das coisas como o mundo está indo, da forma que o mundo está indo. Então, amém. Eu creio que você é o sacerdote de Deus, amém? Em nome de Jesus. Narabacou, declara que em Juízes 21, 25 diz: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe queria. Juízes. Alguém já ouviu falar da Bíblia, Juízes? O livro de Juízes.
Então você vê o seguinte, eu só quero comentar isso para a gente depois dar sequência. Quando Josué sucedeu Moisés, ele então teve, foi como o Espírito de Deus sucedendo a Jesus, sabe? Para fazer a obra. E ele fez a obra, Josué. Só que quando ele fez a obra, conduziu o povo até Canaã, e ele morreu, ele se esqueceu de uma coisa, de fazer sucessor como líder. Então o juiz está dizendo, no versículo capítulo 21, 25, está dizendo que o povo não tinha ninguém mais, depois que Josué morreu, não havia rei em Israel, e ninguém mais que fazia e eles faziam o que queriam, não tinha ninguém para dar direção. O povo ficou sem liderança. Um povo sem sucessor é um povo perdido, destruído. Por isso que precisa-se ter sucessores em tudo. A família precisa ter sucessores. Deus fez tudo com o propósito para que haja sucessor. E quando ele diz multiplicar, é porque a família tem que ter sucessor, para que continue. Se não houver uma sucessão, é destruído aquele propósito, seja governos ou não. Então quando Josué ele morreu, o povo ficou sem direção, eles não sabiam a quem iria dar a direção do que eles deveriam fazer. Começou a ter problemas, e os inimigos começaram a invadir Israel, vir contra Israel. Aí você depois vai ler lá em 1 Samuel, capítulo 7, e você vai começar a entender que ali Deus deu uma direção onde Ele não elegeu um rei sobre eles, mas Deus cumpriu o propósito dele de novo. Ele foi rei e Samuel era o sacerdote e líder que intermediava Deus e as pessoas. Então ele falava com Deus sobre a necessidade das pessoas e supria as necessidades delas com a direção. Ele levava a Deus o problema da nação e ele trazia para a nação a resposta de Deus, e aí a nação era abençoada. E você vê no capítulo 7 que Samuel interviu na guerra com os filisteus, porque eles vieram para destruir Israel. E quando eles vieram para destruir, o povo temeu, porque não tinha organização, não tinha ninguém, nenhum líder que pudesse dar a direção como Josué. Então Samuel foi usado por Deus como sacerdote para dar a palavra, a direção para aquele povo. Mas aquele povo não tinha rei, o único rei era o Senhor. E quando os inimigos foram atacar o povo de Israel, Deus livrou aquele povo. Mas naquele momento, no capítulo 7 de 1 Samuel, não precisava de reis, de reinado, de governo. Mas depois do capítulo 8, o povo exigiu do profeta que houvesse um rei. E aí começou o problema da política humana, o problema do governamental humano, da vida, da intervenção sobre o que Deus queria fazer sobre a terra. Os sacerdotes perderam um pouco o seu espaço, porque os reis ouviam o sacerdote e muitas vezes os desprezavam. Eles eram a voz de Deus na terra para dar direção aos reis, mas os reis começaram a os desprezar, como até hoje, né? Os governos das terras desprezam as coisas espirituais, desprezam os homens que oram a Deus, que buscam a Deus, onde deveriam, na verdade, ter como aliado para ajudá-los a cuidar das pessoas, conforme a palavra de Deus, não para interesses também religiosos, mas para que a palavra de Deus se cumprisse. Então, mais tarde, eu vou estar falando sobre isso, sobre Deus reinando sobre a terra, e você é o sacerdote que Ele quer usar para intermediar isso, porque esse é o propósito original de Deus sobre governo, sobre reino na terra. E o que aconteceu quando o rei começou a governar? Foi eleito, quando começou a existir a primeira eleição sem urna eletrônica. Foi eleito pelos homens. Nós vamos ver a diferença de um governo direto de sacerdotes reinando com Deus e um reino onde os homens passaram a tomar decisões carnais, corruptos, só causar destruição. Amém? Então vamos ficar de pé para a gente orar. Só quero que você grave isso. 1 Pedro capítulo 2 e Isaías capítulo 61. Você foi ungido. E vou ler bastante essa passagem que vocês guardem com vocês. Agora vamos orar. Senhor,
Nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque entendemos que somos sacerdotes e que temos o poder do Espírito Santo para intervir sobre as pessoas e sobre as nações. Senhor, nos ajude a entender melhor essas coisas. Ensina os teus pequeninos, Senhor, para que possamos juntos, ó Deus, entender a autoridade que tu nos deste, Senhor, e possamos ajudar as nações, as cidades, as ruas, a vizinhança, possamos ajudar as pessoas a viver uma vida melhor, através do poder da oração, da intercessão e da manifestação, da pregação da palavra viva do teu Espírito, Senhor. Nos ajude, Pai, nos ensine, Senhor, a fazer a coisa certa. Tira o medo, tira os receios daqueles irmãos que têm dons espirituais e sentem medo de falar com as pessoas. Eles não precisam ter medo, eles têm que exercer essa autoridade e eles verão resultados dessa autoridade. Tira esse medo, tira essa dúvida, a qual muitas vezes é uma semente maligna, para tentar, Senhor, impedir com que ele exercite a sua autoridade em Cristo Jesus. Ajude a irmã, Senhor, ajude o irmão a tomar uma posição certa, para obedecer, para sujeitar a tua palavra, para ter disposição para fazer aquilo que é da tua vontade, e eles exercer, Senhor, a autoridade de sacerdote nessa terra. É a tua vontade. Sacerdotes reais, participantes de um reino de Cristo, que foi dado o poder e a autoridade também à sua igreja. É o reino de Cristo. Jesus é rei e nós somos os seus sacerdotes. Em nome de Jesus, usa-nos, Senhor, ensina-nos a influenciar pessoas, a curar pessoas, a mudar a história das pessoas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Posso entrar só um pouquinho, irmãos? Eu vou pedir para pegar a oferta. Vai estar finalizando.